Olá, sejam bem-vindos a mais um Comunicarte. No episódio de hoje vamos falar sobre jornalismo, uma área da comunicação que é vital para a sociedade, mas que vem sendo desvalorizada no nosso país. O jornalismo é a soma da investigação e da análise de informações. A prática jornalística consiste na divulgação de informações corretas para as pessoas. Muitas vezes o jornalismo sofre ataques porque não conhecemos realmente os seus métodos. Há um processo que rege a construção da notícia. Uma de suas fases se chama apuração. E você, sabe o que é isso? O processo de checagem de informações no jornalismo se chama apuração. Ir até o local dos acontecimentos, buscar documentos, pesquisar, entrevistar fontes, são atitudes que fazem parte da construção de uma notícia. Este método assegura a veracidade e objetividade das informações. Apurar tem origem na palavra pura e também pode ter o significado de purificar. Isto significa que a apuração jornalística tem o dever de filtrar, separar as informações relevantes e verdadeiras daquelas que não têm valor notícia ou que não possuem verdade. Primeiramente, a pauta é sugerida e produzida. Depois da produção, ocorre a apuração e aí sim a redação. A falta de conhecimento causa muitas confusões. Notícias divulgadas nos meios jornalísticos nem sempre agradam a todos. Isto ocorre porque uma das principais características do jornalismo é a objetividade. No entanto, notícias que não agradam a todos não devem deixar de ser divulgadas. No ranking criado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil foi apontado como um dos países em que mais se fere a liberdade de imprensa. Inclusive, temos visto atualmente diversas formas de violência ao jornalismo e aos profissionais que dedicam a sua vida a esta missão. Sobre isso e o cotidiano da vida de jornalista, nossa repórter Mariane Senhuc conversou com a jornalista esportiva TT Mota. Olá, estamos aqui hoje com Ana Tereza Mota, mais conhecida como TT Mota. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Tuiuti do Paraná e é narradora do Coxa atualmente. Bem-vinda, TT! Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. A primeira pergunta é: há quanto tempo você exerce a profissão? Eu exerço a profissão desde 98. Esse ano, a grosso modo seriam 22 anos, mas eu parei. Eu fiquei longe do jornalismo durante 5 anos. Então, numa soma total, são 17 anos de profissão. E conta pra gente como foi receber o convite para ser narradora do Coritiba. Uma surpresa. Um choque, na verdade. Porque eu estava, como eu falei, eu estava fora, eu fiquei fora do jornalismo de 2013 a 2018, trabalhando com outras coisas, com moda, com confecção, e curtindo a minha filha. Porque o futebol, ele exige da gente um esforço muito grande. Um jogo que é da televisão 9h40, por exemplo, você vai fazer a cobertura até você sair do estádio, até ir para a emissora, deixar o carro da reportagem, pegar o teu carro e ir para casa, chega em casa 2h da manhã. Sim. Desculpa, então não é uma tarefa fácil. E daí, como eu tive a minha filha era um pouco pequena, eu ainda falei, não, vou me dedicar um pouco a ela, porque senão quando piscar os olhos ela vai estar com 15 anos e eu não curti. Então eu estava também um pouco, porque o jornalismo como um todo, rádio, TV, jornal, tudo é escala. Você trabalha final de semana, folga uma vez por semana, ou sábado ou domingo, mas trabalha Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado. Não tem isso, na vida do jornalista. Então eu queria um pouco curtir ela, ser um pouco mãe. Daí por isso eu fiquei esses 5 anos fora. E eu estava bela e formosa fora, quando em maio de 2018 eu recebi a ligação do Coritiba, que eles iam reformular a equipe da Rádio Coxa e estavam me convidando. Eu falei, ok, eu topo. Não, mas a gente quer que você narre. Eu falei, oi, como assim? Não sei, nunca fiz, não sei se consigo, mas vamos tentar. E aí eu comecei a treinar em casa,
assistindo jogos na televisão, pegava a escalação na internet de qualquer time, Flamengo, São Paulo, não importava quem, e gravava no meu celular com fone e fui treinando, daí mostrava para um, mostrava para o outro, né? Mostrava para o pessoal da comunicação do Coritiba, para a família, para os amigos mais chegados, e assim foi evoluindo. Então, daí depois de 3 meses de treino em casa, daí eu fiz a minha estreia em agosto de setembro de 2018. De lá para cá, a Rádio Coxa, em 2019, não teve o Campeonato Paranaense, né? A gente entrou em maio em diante para fazer o Brasileiro. E contando com esses jogos agora do Paranaense de 2020, no total eu narrei 28 jogos. Muito legal. E como foi essa trajetória na comunicação? E na comunicação eu comecei fazendo estágio no jornal Balançando a Rede, que cobre a Suburbana, o futebol amador aqui de Curitiba, sabe? Então, assim, começar no futebol amador é o que eu digo, era a maior escola que eu podia ter. Eu fui a primeira repórter mulher do futebol amador de Curitiba, não tinha tido uma mulher antes de mim na Suburbana, né? Uhum. E aí comecei fazendo estágio nesse jornal da Suburbana, quando de repente aí fui chamada para fazer um estágio na Tribuna do Paraná. Então, no primeiro e no segundo ano da faculdade, eu rodei diversas redações. Eu fiz estágio na Tribuna do Paraná, na Band, na Rádio Educativa M, apresentava um programa de rádio sobre futebol, no Jornal Lance, que existia na época aqui em Curitiba, e no Canal 4, na TV Iguaçu. Aí, em 2001, o Sindicato dos Jornalistas decidiu tirar todos os estagiários das redações para regulamentar o estágio, né? Que até então a gente não recebia nada, não era regulamentado, enfim. E aí foi regulamentado no ano de 2002, que aí foi o ano que logo eu me formei. Aí eu fiquei no Canal 4, no SBT aqui de Curitiba, de 2001 até 2013. De 2000 até 2013. 13 anos de SBT. Uhum. Então, tem uma história aí, né, do programa Tribuna no Esporte, que foi o programa esportivo que mais marcou a época aqui em Curitiba, né? E sim, ninguém esquece desse programa. E foi um longo tempo aí de casa do SBT aqui do Paraná. E aí, depois desse tempo fora, né? Estou na Rádio Coxa desde setembro de 2018 e agora, recentemente, fui contratada pela Rádio Clube FM, nessa nova versão aí da Clube FM. Também estou tendo um outro novo desafio para mim, que é ser locutora de programa musical, programa popular. Eu nunca tinha apresentado um programa de rádio de música. Uhum. Sempre que eu trabalhei em rádio era futebol. Então está sendo bem diferente para mim também. Estou aí, é o que eu digo, parece que eu comecei na profissão ontem, digamos assim, porque é muito diferente lidar com o futebol, lidar com uma transmissão esportiva e lidar com músicas, né? Com público, enfim. É outro cenário completamente diferente. Mas estou adorando. Gosto de desafios. E quais foram as dificuldades encontradas no início da carreira? Eu acho que o principal, assim, era o fato de ter pouquíssimas mulheres, né, no jornalismo esportivo em si, né? A gente teve aí a Sônia Nasser foi a primeira repórter mulher aqui do Paraná na década de 60. E daí, antes de mim, só a Ana Zimmermann fazia esporadicamente alguma cobertura de Copa ou outra. Uhum. E aí, digamos assim, a minha geração, que foi eu, a Janaína Xavier, que hoje está no Sport TV, a Gisele Heck, que é repórter da Tribuna há muitos anos, a gente foi as primeiras nesse final da década de 90, começo aí dos anos 2000. E essa foi a maior dificuldade, né? Imagina eu na Suburbana, onde a torcida fica no cangote aqui, eles nunca tinham visto uma mulher dentro do campo, e de repente estou eu lá, com 1,79 m de altura, tendo que encarar tudo isso de frente, né? Aproveitando então, já que a gente tocou nesse assunto, né? Você sendo mulher e comentarista de futebol, como é lidar com o machismo e preconceito existente? Olha, eu acho que já melhorou muito, tá?
em vista do que eu passei, como eu falei, no final da década de 90, começo dos anos 2000, melhorou muito. Nossa, muito, 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 muito. Hoje, até porque a gente já tem outras safras aí, né, de jornalistas esportivas aqui no Paraná, de repórter, comentarista, assessoras de imprensa também, né, que querendo ou não estão ali na linha de frente, né, no dia a dia, nesse convívio também, né. Tá muito melhor, mas mesmo assim continua ainda sendo um desafio muito grande. Eu acho que o fato da narração feminina ter vindo com força aí no ano de 2018, né, na época da Copa do Mundo e tal, e ter explodido a narração feminina, eu acho que isso é sensacional, porque é um novo campo, né, até então inexplorado por uma mulher, né, e eu agradeço de coração aí ao Curitiba, porque você vê, eu trabalho, né, no jornalismo esportivo há 20 anos. Sim. Nunca uma rádio me convidou, ou convidou qualquer uma das minhas colegas para narrar uma partida de futebol. Então é isso. Muito obrigada, TT, por contribuir para a gente aqui, tá? E alguma dica que você queira dar para os alunos, para os futuros jornalistas? Obrigada a vocês pelo carinho, por poder aí contar um pouco aí da minha experiência, né? A dica que eu dou, eu já falei, tentar estar nas redações, tentar estar exercitando já durante a faculdade, sabe? Eu acho que qualquer curso que aparecia, eu sempre ia fazer. Fiz o primeiro curso de locução esportiva que teve aqui em Curitiba em 99. Foram 60 alunos, 59 homens e só eu de mulher. Imagine. E eu tinha apenas 19 anos. Muitos desses colegas a gente está aí no jornalismo esportivo até hoje. Nossa, vários acabaram se firmando aí no mercado. Mas é assim, não tem medo. Não tem medo, tem que enfrentar. Para as meninas, eu digo em especial, que pretendem trabalhar com futebol, vai para cima, não deixa o machismo, ainda mais que agora o espaço está sendo cada vez maior aí para as mulheres dentro do futebol, né? E sempre digo, juntas nós somos mais fortes. Então, a gente tem que se ajudar e eu vou continuar, se Deus me permitir, ainda por muitos anos lutando aí pelo espaço das mulheres no jornalismo aqui do estado do Paraná. As redes sociais deram voz a muitas opiniões. Numa democracia, isso é muito bom, mas sabemos que existem comentários que precisam ser debatidos. Para isso, vamos contar com o auxílio de Laércio André, repórter e apresentador da TV Band Paraná. Falar sobre jornalismo nos dias de hoje é falar sobre uma dificuldade muito grande de combater a própria rede social, muitas vezes, na rede social. Porque os portais, os sites de notícia, eles têm bastante dificuldade com relação a fake news. E nesse momento que a gente vive, surgem tantas informações falsas, tantas informações que não são verdadeiras, ou até informações verdadeiras que são distorcidas. E isso acaba sendo uma grande dificuldade, porque as pessoas, tendo um veículo que leva a informação de maneira correta, que checa, muitas vezes não consegue, tem um grande número de profissionais para fazer isso e não consegue, ou consegue, mas uma demanda de tempo. E aí as pessoas, em vez de acreditar nesse veículo, acreditam numa simples frase, num áudio distorcido, numa imagem que não é verdadeira, que surge pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo Facebook. Então, hoje, eu acho que uma das grandes dificuldades é essa. Com relação a esses ataques à internet, eu acho que a gente vem sendo bombardeado de muitas e muitas formas, como se a imprensa fosse a vilã de tudo que está acontecendo realmente no mundo, no planeta, no Brasil, com relação, primeiro, eu vejo essa questão da pandemia, a segunda situação, a questão da economia, e aí uma coisa se une à outra. Mas aí eu vejo que as pessoas falam, mas só falam de notícia ruim, só estão trazendo a informação das mortes, não trazem notícia boa. O jornalismo, na minha opinião, é mostrar o que está errado. No condomínio do meu prédio, eu nunca vi uma plaquinha lá escrito, o elevador está funcionando. Hoje não está faltando água, fique tranquilo. Bem pelo contrário, vai aparecer lá que o elevador está quebrado. Os problemas acabam sendo expostos. E eu acho que é esse o papel fundamental do jornalista nos dias atuais, é apontar o que está acontecendo, é tentar esclarecer, levar essa informação para a população. Porque o que mais tem são pessoas querendo encobrir tantas e tantas coisas.
Com relação aos ataques ainda pela internet, eles são constantes, são diários, pela internet, a ligação que chega na TV, de todas as formas isso acontece. Só que, na minha opinião, está ficando muito perigoso e muito mais que perigoso, preocupante, porque quando se está atrás da internet, só essas mensagens que vão chegando, você vai combater, mas vai conseguir levar à frente. Quando passa disso e começa a refletir no repórter, na rua, aí a situação ela é complicada. Vou relatar só um fato rapidinho do dia 12 da sexta-feira de junho, dia 12 de junho, onde uma equipe aqui da Band acabou sendo alvo de vândalos na rua. Pararam o carro de reportagem no centro aqui de Curitiba, foram fazer uma reportagem e acabaram se deparando com um veículo quebrado, vidros quebrados, na sexta-feira, agora dia 12. E a princípio não tinha nenhuma manifestação, não tinha qualquer tipo de matéria relacionada à política ou algo assim, era uma matéria de um programa de culinária, nada a ver com a história. O simples fato de um carro plotado com o símbolo da emissora fez com que alguém que não gostasse, ou enfim, nem digo emissora A, B ou C, mas sim por ser uma emissora de TV, um órgão de imprensa, o pessoal se revoltando e quebrando esse veículo. Então, nessa parte é triste, é lamentável, porque quando é pela internet são só as agressões verbais, a mensagem que chega e acaba tentando denegrir de todas as formas, mas quando começa a colocar a equipe em perigo, aí a situação ela fica muito e muito preocupante. Eu acho que para combater tudo isso, o bom jornalismo, a checagem da informação, a informação correta, tentar dar ela em primeira mão, mas antes de dar em primeira mão, confirmar, certificar que ela realmente é verdadeira e levar, sim, a população da melhor maneira possível. Nem sempre é fácil, nem sempre é tão simples assim. Nos dias atuais, ser jornalista é algo que requer, primeiro, muito amor, porque uma função já não existe mais, só fazer uma função. Muitas vezes, em muitos casos, a gente acaba checando, acaba reportando, editando, tentando fazer de tudo um pouco para conseguir levar a informação direto para quem está em casa da melhor maneira possível. É um desafio diário, é acordar à madrugada, é eu sair para a rua, é eu correr atrás de informação, é eu fechar o texto, sempre pensando nisso aí que você falou, nisso que vocês me perguntaram, na questão de como não impactar de maneira negativa, e aí você muitas vezes acaba desanimando, porque você faz com tanto amor, faz com tanto carinho, busca informação, tenta levar ela da melhor maneira possível. Quando você fecha um texto, você pensa que foi o melhor que você deu e que ali tudo está correto. Uma fonte daqui, a segunda fonte de lá, as fontes sendo ouvidas dos dois lados, e aí alguém vem e diz que está tudo errado, que você não presta, não vale nada, aí é triste, mas não dá para desanimar. Bola para frente, vamos lá combater tudo isso com o bom, tradicional e o velho jornalismo. Voltamos agora com mais um bloco do Comunicarte. Continuamos observando os comentários sobre o jornalismo nas redes sociais. Para falar mais sobre os ataques que o jornalismo vem sofrendo nas redes sociais, conversamos também com a jornalista Ana Karina Bernardoni, editora da Globo News. Então, quando a gente foi atropelado pelas redes sociais, aí no meio desse caminho, a internet acho que começou a virar uma coisa mais popular em 2000, o Facebook, se não me engano, surgiu em 2004, então a gente teve 16 anos em que a gente lutou para construir uma nova visão de imprensa, uma nova visão da própria liberdade, da própria democracia no Brasil. Surge a internet não só aqui, mas no mundo inteiro, trazendo uma nova conotação para o que é comunicação, para o que é relações humanas, para o que é direito meu e seu, para o que é dever. E com a internet surge, além da questão social da rede, né, que foi a origem, era o que era para acontecer, existe, obviamente, a criação de espaços dentro da rede que sirvam para uma discussão política, para que a pessoa se expresse livremente. E até aí está tudo bem. Eu acho que a liberdade de expressão está dentro daquele nosso direito fundamental. É você expressar seus sentimentos, sua opinião política, sua opinião em relação a outra pessoa, são ideias, ideais, você pode se expressar. Você pode ser
contrária a outra linha ideológica, etc. Eu acho que isso faz parte da democracia, é a nossa democracia, é o governo de todos, né? É a opinião de todos juntos, decidindo por um governo através do voto e indo para uma questão de uma sociedade democrática que divida, né, direitos e deveres. Quando a gente fala de liberdade de expressão na rede, a gente fala também de como os direitos são infringidos ali, né? De como as pessoas acabam ultrapassando o limite do direito e indo para uma questão da legalidade do que estão fazendo, né? A primeira coisa é que eu fui procurar alguns levantamentos onde eu poderia ver números em relação a ataques à mídia, jornalistas, etc. E aí eu falei, vou achar alguma coisa em relação ao Brasil. E acabei achando o ranking internacional baseado em pesquisas com 180 países, que é dos Repórteres Sem Fronteiras. Eles têm um ranking, sim, de liberdade de imprensa. E aí você começa a ver que, lógico, a América Latina ocupa um papel bem triste nesse ranking, mas não é exclusividade nossa essa profissão virar uma profissão perigosa, censurada, ameaçada. Então, vendo esse ranking, eu vi que a gente está lá, acho que é 107º lugar, e isso é gravíssimo, porque a gente, alguns anos antes da internet, a gente estava nesse ranking, ou esse ranking abordava apenas as ameaças físicas, as mortes, etc., de opressão ao jornalismo, ou ao jornalista, ou ao meio de comunicação. E hoje a gente vai além disso, além da questão de ataque presencial e físico, e cai na rede. Agora damos início ao nosso quadro Diálogo com o Docente. A nossa repórter Bruna Voltolini foi até a Universidade Tuiuti do Paraná para conversar com o professor Fábio Witzke, que é coordenador do curso de Comunicação Social da instituição. Estamos na Universidade Tuiuti do Paraná para uma conversa com o coordenador do curso de Comunicação Social, Fábio Witzke. Bom, a formação para o profissional ela é fundamental, né? Eu acho que essa questão do diploma é uma questão que já devia estar ultrapassada, né? Principalmente pela sociedade, pelos veículos que contratam, porque a formação eu vejo como fundamental a partir do momento que ensina para os alunos e para os profissionais a separarem o que é a notícia real do que é a notícia falsa, a realizarem uma boa apuração da notícia, dos fatos, para não trabalhar de forma com que a notícia possa agredir, de certa forma, a sociedade, possa causar algum dano à sociedade. Então, nós trabalhamos no curso disciplinas de ética, disciplinas de telejornalismo, disciplinas de sociologia, de teoria da comunicação, disciplinas que mostram que a comunicação é mais do que uma ferramenta só técnica, mas que é uma ferramenta social. A pessoa que ingressa, que inicia no curso de jornalismo, termina e ingressa com o diploma, a grande diferença hoje não só nesses conteúdos sociais, mas que eles também acaba acompanhando um desenvolvimento tecnológico da profissão, né? O nosso curso, por exemplo, há períodos em que o aluno vai aprender a trabalhar com jornalismo em imersão, né? Jornalismo utilizando câmeras de 360 graus, utilizando realidade virtual. Então, são conteúdos que o profissional que simplesmente ingressou sem a formação não vai ter a mesma oportunidade, né? Então, eu acho que a formação ela é fundamental a partir do momento em que apresenta para o aluno essas inovações na área do jornalismo. Falando sobre a quantidade de alunos, né, a gente já passou por um momento muito parecido com esse, que foi depois de 2009, quando o diploma de jornalismo foi atacado por um ato aí do judiciário, né? E aí as pessoas não queriam mais fazer jornalismo, né? Ninguém mais queria porque não sentiam mais essa necessidade. Hoje, eu percebo que as pessoas já
renovaram a paixão pela profissão, né? A paixão pela profissão foi renovada ao mesmo passo em que ela é atacada. Então, acho que o jornalista, o jornalismo em si, né, como área, como formação, como área profissional, está num momento de profunda discussão, né, de profunda ambiguidade, né? Ora dizem que ele é do mal, ora ele é do bem, né? E ele é realmente uma atividade necessária. Se eu precisasse dar uma dica, procure a formação em primeiro lugar, procure uma boa instituição, um bom curso de jornalismo, né, em primeiro lugar, e não desista do sonho de ser jornalista. Por quê? Parece clichê isso que eu vou falar, tem muita gente que desiste cedo demais, desiste de um sonho, né? Mas a maioria dos alunos que vão até o final do curso, que permanecem, que são persistentes, eu posso afirmar, e tem uma relação bastante extensa, que são hoje profissionais muito bem-sucedidos, mas acima de tudo são pessoas felizes naquilo que fazem, né? Então é um misto ali de sucesso, de realização. Então eu acho que isso não tem preço. Não desista porque a realização de um sonho não tem preço. E este foi o Comunicarte de hoje. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre essa área tão nobre que é o jornalismo. Até a próxima! Até a próxima!